Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Ninja Obscuro Produções. Aqui é o Emerson e hoje eu vejo com meus olhinhos X-Men, o filme estrelando um monte de gente que nem era conhecida e hoje se tornaram imortais que não morrem no final. Começando com a logo da Fox, que não se vê mais isso nos dias de hoje. Daí tem um monte de fogos de artifício surgindo na tela. Tudo se junta e parece que estamos dentro de um corpo humano. Se isso é um corpo humano, então essas luzes são... Meu Deus! Espermatozoides! Temos uma cena de um campo de concentração de judeus na Polônia em 1944, dominada pelos cartógrafos. O significado de cartógrafos que tanto falo nos vídeos ficou claro agora pra vocês ou não? Eu preciso esfregar na cara de vocês! E nem vou poder zoar muito aqui nessa parte, falando que todo mundo ali parece xerife por conta das estrelinhas. Zoar judeus numa situação séria e em tempos onde o antissemitismo é forte hoje, pode ser que me taxem de cartógrafo. Como se não fizesse isso por eu ser de direita. Sempre me taxaram disso. E hoje, com maldade no ministro da economia, não posso abrir um A que eu sou taxado. E não, Xande, eu não falei de você hoje, então não vem me prender. Os cartógrafos estão dividindo os xerifes. Aqueles que foram postos do lado de fora, infelizmente, serão executados. E quem ficou do lado de dentro viverão apenas um dia, esperando tudo qualquer mal vindo dos cartógrafos. Esse jovem entra em desespero pela separação e começa a manifestar um poder estranho, torcendo o portão e... ele é nocauteado, e esse é o primeiro desmaio do filme. E aqui, vamos fazer um micro quadro. Quantos desmaios acontecem nesse filme? Contando um ponto para Magneto e é o primeiro desmaio do filme. Já no presente, nos anos 2000, Vampira tá lá, todo mundo sabe que ela é vampira. Então toma aí, é a Vampira. Vampira tá lá mostrando o seu plano de viagem pro seu boy magia, que não é o Gambit. Ele me esquenta e ela faz o cara ficar parecendo uma folha seca, sugando toda a força vital dele. Calma aí, ô esquentada! E vejam, ele não desmaiou, então namoradinho só tá tendo aqueles ataques, mas não desmaiou, então não conta como desmaio para o filme. Na Casa Branca uma apresentação, e essa boa azul daí é a Jean Grey antes de fazer botox ficar parecendo uma bolacha ambulante. Jean está recomendando que não voltem no projeto de lei de registro de mutantes, e em tese é um bom projeto, mas no universo dos X-Men tem os Sentinelas, que acaba não sendo um projeto tão bom assim, visto que o projeto Sentinela pode pegar e rastrear os mutantes e, pabife, já sabe, destruição. E tem um careca ali na cadeira de rodas e... Não, eu não caio nessa não. Lá no filme do Homem-Aranha, tinha um careca na cadeira de rodas que não era o Professor Xavier. Já tô vacinado contra esse tipo de expectativa. O careca na cadeira de rodas vê o velho todo chapeludo e vai atrás dele. Ele tem uma cadeira de rodas com forma de X. Para de tentar me enganar, filme, que eu não sou burro. Um careca numa cadeira de rodas que se chama Charles e conhece um cara chamado Eric, pode ter um monte desses aí espalhados pelo mundo. Esse careca na cadeira de rodas entra nas mentes das pessoas. É o Professor Xavier e o Magneto, que parece o compadre Crispim do programa Chora a Viola lá de Mato Grosso. Quem não é de Mato Grosso não vai entender quem é esse homem, mas mostrando imagens dá pra se notar as semelhanças. Essa garota danada da vampira foge e pega carona com o caminhoneiro. E ela tá dormindo, não tá desmaiada. Ela esperava ser deixada em um hotel bonito e maravilhoso, mas é deixada num lugar frio, feio e chechelento. Só faltou estar os ratos aí passando. Mas não estão passando porque tá frio e... tu também sente frio. E se você esperava que esse cara com camisa de lenhador sendo carregado aí fosse o Wolverine? É errado. A propósito, segundo desmaiado do filme. Daí o locutor pergunta, quem quer enfrentar esse cara aqui, fodão aqui? Quem se habilita a derrubar ele? Daí o carecão entra no palco pra enfrentar o homem que tá tomando sua cachaça lá tranquilamente. Que sim, esse é o Wolverine. Vai lá, carecão! Lá vai o carecão e dá uma na fuça de Wolverine. Era pra ele estar com a mão quebrada. Em alguns filmes isso acontece, a pessoa soca qualquer parte do Wolverine e tem ossos quebrados, a mão quebrada, os dedos quebrados. Se a pessoa não tem super força, ela acaba saindo com lesões. Sem nem o Wolverine encostar na pessoa, só dela pegar e pá, dar um soco no Wolverine, ela já fica toda quebradinha. Por causa do seu esqueleto de adamantio, que é super forte e inquebrável. E Wolverine dá um couro no careca e... terceiro desmaiado. No final tem um cara que tá varrendo a arena. Devia estar limpando o chão com balde, rodo e pano e não tirando pó. O caminhoneiro que só ronca e dormir não é desmaio, só esclarecendo. Vampira tá no bar e chega o nosso Wolverine, que bebe e fuma, como nos quadrinhos. Na TV vai ter uma conferência de lideranças mundiais na Staten Island. E o principal assunto serão os mutantes. O carecão quer revanche contra o Wolverine. Me deve uma grana. Nenhum homem perde daquele jeito sem uma marca pra mostrar. Uai, você perdeu! Olha as suas marcas aí!
Ele tenta esfaquear Wolverine pelas costas. Vampiro avisa e Wolverine dá um sustinho no calvão aí. O dono do bar chama Wolverine de anormal. E como ele tá paciente, só rasga a calibre 12 dele. E o interessante, os dois estão com camisas de lenhador, menos o Wolverine, que usa essa camisa nos desenhos das HQs. Ops, quer dizer, reparando bem, ele tá usando mais por baixo da jaqueta de couro dele. E Vampira vai atrás dele, mas é percebida por fazer muito barulho, né? Perceberam como ela não é nada barulhenta? E Wolverine acaba pegando e colocando ela pra fora. Eu salvei sua vida! Salvou nada. Calma aí que ele vai provar isso. E Wolverine fica arrependido e dá uma carona pra Vampira. E ele acaba alimentando ela com carne industrializada. E ela começa a perguntar demais e fica zoando o lar do pobre homem. Nossa, Que foi? minha vida não parece mais tão ruim. Quer algo melhor? Vai lá e pega o mop lá do bar e vai e faz a faxina. Vampira aconselha Wolverine a usar o cinto de segurança. Assim como no episódio de O Sobrevivente, Wolverine devia ouvir mais as mulheres, pois elas... estão certas! E quarto e quinto desmaio do filme. Ponto pro Wolverine desmaiado no gelo e pra Vampira desmaiada no carro. E empatam já com o Magneto. E tá vendo só, Vampira? Você não o salvou. Opa, Wolverine começa a sentir cheiro. Tem alguma coisa errada. Ele é atacado por um homem das cavernas que com seu tacape põe Wolverine a mimir. Sexto desmaio do filme e 2 pontos para Wolverine. E chega o Ciclope e Tempestade para salvarem o dia. Ciclope espanta o homem da caverna e salva o Vampira. Afinal, Wolverine não precisava ser salvo. Tava safe com seu fator de cura. No núcleo do mal, Groucho tá zoando o Homem das Cavernas por voltar de mãos abanando. E eles trabalham para o Magneto, que tem uma daquelas bolinhas legais de bate e volta que fica nos escritórios. Magneto senta numa cadeira nada confortável para alguém da sua idade. Magneto tem classe e pergunta onde está o mutante. E o Homem das Cavernas, eu sei que é o Dente de Sabre, sei. Mas aqui eu vou chamá-lo de Homem das Cavernas, pois parece um Homem das Cavernas. Wolverine tá dormindo tranquilamente e vem Jean Grey antes do Botox analisar a mercadoria. E não era pra ele ter essas marcas na mão, já que Wolverine se regenera. Jean Grey se prepara pra dar uma injeção, mas aqui não, meu irmão. Wolverine foge, já começa a ficar ouvindo vozes. Opa, adolescentes, esses são os perigos. Fuja, Wolverine, fuja, fuja. Ei, cara, atrapalhou a aula, que vacilo. Xavier apresenta Wolverine a Tempestade e Ciclope. Ei, falta de educação do cara, hein? E chega Jean Grey, com certeza essa daí ele queria mais que apertar as mãos dela. Wolverine acha a história de Xavier uma lorota. Dente de Sabre, Tempestade. E como é que o chamam? Rodas? Boa, mas você seria cancelado se fizesse essa piada hoje. Esse Ciclope, certo? Quer sair da minha frente? Esse Ciclope fica tipo: professor, olha o que ele tá fazendo comigo. Xavier começa a explicar o que é o Instituto Xavier para jovens superdotados, fazendo um tour pela mansão e fala que pode ajudar Wolverine com seu passado. Tem um moleque que corre que nem as paniquetes na água. Seriam elas mutantes? Afinal, tem uma mulher samambaia entre elas? Na sala de aula, o Pyro fica tentando se aparecer. Mas vai lá o Homem de Gelo e dá uma gelada pro Pyro, que leva uma bronca de Tempestade. Como se ele estivesse olhando pro traseiro da professora. E o Homem de Gelo impressiona a Vampira, fazendo uma florzinha de gelo pra ela. Eu já tentei fazer um truque similar, fazendo um gatinho de origami pra uma aluna de jornalismo da faculdade. Mas no final, ela acabou noiva de uma ponte. É triste. E foda-se, ponte. O senador Robert Kelly recebe seus apoiadores e pega o Chopper. Ele fica falando mal dos mutantes pro assistente, que é o Henry Peter Garbage dos quadrinhos. Mas Kelly, nossa, esse nome parece que eu tô falando de uma mulher aqui, percebe que o helicóptero não tá indo pro local desejado. E o assistente foi trocado pela Mística, que dá uns chutes maneiros no Kelly. E Kelly pontua o seu primeiro desmaio, sendo o 7º do filme. E é sequestrado por Mística e Groucho. Kelly está sentado lá na dele e Groucho faz um lanchinho. Afinal, o pobre só come frango e não pode comer outras carnes por causa do preço. Magneto chega, faz discursos e sobe numa máquina alimentada com poderes magnéticos. Magneto fica com raiva, com dor, dando risada e excitado. Pera aí, essa daí é uma máquina de sexo? Kelly é atingido pelos raios de Magneto, mas a pipa do vovô não é mais como a de antes e ele para. E falando em pipa, Jean Grey leva Wolverine pro seu quarto. E o seu quarto? Com o Scott, no fim do corredor. Esse é seu dom, aceitar aquele cara? Posso mover as coisas com a mente. Ah, não foi nada, é apenas o vento. Wolverine provoca Jean sexualmente pra ela ler a mente dele, mas o resultado não foi o esperado. Chega o nosso Chifrudino e ela fica sem jeito e vai embora, mas o Chifrudino tá lá ainda. Daí ele e Logan começam a trocar gentis prosas. Vai querer que eu fique longe de sua guria? Se tivesse que fazer isso, não seria minha guria. Está irritado porque um garoto como eu salvou a sua vida. Fique longe da minha garota.
Vampira não tá conseguindo dormir por conta que tem alguém roncando enquanto dorme. E é o Wolverine que tá tendo pesadelo com o experimento sofrido pelo programa Arma X. Vampira vai lá ver se ele tá tudo bem e ele acaba pegando e empalando Vampira sem querer com suas garras. Mas ela se vinga e faz ele virar folha seca. E Wolverine tem o seu terceiro desmaio, sendo o 8º do filme. E Kelly tá todo tite na prisão. É com dificuldade que vemos políticos atrás das grades aqui no Brasil. Ele percebe que ficou mole com seu tempo na prisão e consegue passar pelas barras. Magneto e o Homem das Cavernas vão ver Kelly, mas ele não tá lá. Magneto vê a grade toda, melequeta, ele arranca ela, mas não encosta nela. Vai saber que meleca era aquela. E ele acaba conversando com Kelly que tá lá pendurado. E manda o Homem das Cavernas puxar Kelly. E o Homem das Cavernas acaba deixando Kelly cair. E fica todo sem jeito com o Magneto. Kelly tá lá na praia e todo mundo parece impressionado com a giromba e a bunda caída de velho dele. Ei, Xará, essa daí não é uma praia de nudismo. E o político faz outra coisa que o político brasileiro faz muito bem. Roubar. No caso, ele rouba uma troca de roupa. E ninguém desmaia vendo o velho Água Viva aí todo peladão. Não tem desmaio nessa cena. Deveria, mas não tem. Vampira tá lá triste e vê o Homem de Gelo e fica metendo a abobrinha na cabeça dela, falando pra ela ir embora, falando que o Professor Xavier tá furioso e todo mundo tá com medo dela. Só que na verdade era a Mística disfarçada de Homem de Gelo. Vampira vai embora e os X-Men usam o cérebro para procurá-la. Xavier procura por Vampira e opa! O Stanley do The Office por aqui, resolvendo suas palavras cruzadas. Xavier acaba encontrando ela no metrô e manda Tempestade e Ciclope irem atrás. E Wolverine insiste e acaba roubando a moto do Ciclope. Wolverine tá lá dirigindo a moto e vê o botãozinho na moto do Ciclope e dá uma de Denis o Pimentinha e aperta pra ver o que faz. E é o Nitro e nada demais. Wolverine acha a Vampira e tem um lero com ela. Tempestade e Ciclope chegam no metrô, enquanto isso, Mística envenena o cérebro. E Ciclope é tratado como esquisito no metrô. Também tem a possibilidade de ir com óculos vermelhos e prefere ir com seu visor, que não vai achar isso daí super estranho, o cara andando com um treco grande na cabeça. E o Homem das Cavernas chega cortando a fila. E opa, como não foi mostrado, esse daí não vai contar como desmaio. E ele ataca a Tempestade. Groxo rouba o visor imperceptível do Ciclope e causa um estrago. E com o céu aberto, Tempestade dá um choque no sistema do Homem das Cavernas. E Groxo mais uma vez tira com ele. Calma aí, Groxo, você vai ter a tua vez. Magneto para o trem, pois o quê? Deixaram o idoso para trás? Wolverine pergunta por que estava atrás dele, mas na verdade ele estava atrás da Vampira, estava atrás dela. Não faz isso! Esse grito da Vampira me deixa louco. Magneto joga o Wolverine para trás, que desmaia, fazendo ele bater os braços no trem. Nossa, qualquer coisa desmaia esse Wolverine aí. Esse Wolverine não tem 1 hora de filme e já foi desmaiado 4 vezes, contando 9 desmaios no filme. Aliás, você que não desmaiou ainda, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Eu estou rumo a 300 inscritos. Vamos que vamos, Xará. Vampira corre mais... não deu. Desmaio por remédio. Mas é desmaio, mesmo assim. Então Vampira pontuou 2 pontos, enquanto esse daí fica sendo o 10º desmaio do filme. Jovens. Magneto e sua gangue feliz são abordados pela polícia ao saírem do metrô. E Magneto volta as armas deles contra eles mesmos. O Professor Xavier domina os capangas. Magneto diz por que Xavier não domina ele e aponta pro seu capacete. Seria facilmente resolvido se ele usasse uma das marionetes para tirar o capacete de Magneto. Xavier tenta tirar a Vampira de Magneto, mas Magneto atira no policial Nicolas Cage e fica segurando a bala e ameaça atirar nos outros copes. Xavier recua e deixa Magneto fugir para que ele poupe os policiais. Magneto foge no chopper pilotado por Mística e o Nicolas Cage fica todo aterrorizado, mas não desmaiou. Wolverine fica puto por terem permitido que Magneto escapasse. E quando tá indo embora, mais um desmaio. O segundo do Senador Kelly e o 11º do filme. Kelly é colocado na enfermaria da Mansão X e vê o Professor Xavier e entra na mente dele. E vê o restante da cena que faltava lá no Magneto na máquina. Ele tá esgotado, mas não desmaiado. Qual é, velhote? Acabou o efeito do Viagra, hein? A máquina emite uma radiação que transforma humanos em mutantes, mas é uma mutação temporária e está destruindo as células de Kelly. Daí eles se ligam que Magneto vai permitir que Vampira absorva os poderes dele, para que ela use na máquina de sexo até que ela morra. Na enfermaria, o Senador Kelly passa os últimos momentos com Tempestade. Espertinho ele, não? E ele começa a se derreter por ela. Sério, essa morte é uma das mortes mais pesadas que acontece no filme de super-heróis. Que eu me lembre, só perde pra essa aqui. Tem mortes mais pesadas que essas aí em filmes de super-heróis? Comente aqui nos comentários que eu quero saber, que eu quero ter uns flashbacks, pois eu estou desmemoriado.
E o senador Kelly morreu, mas não desmaiou, então ele não pontua. O professor Xavier ordena que Wolverine vá junto da equipe. Ciclope é contra e Wolverine responde. Por que não pega sua missãozinha e enfia no... O senador Kelly morreu. Ê, Tempestade, interrompeu o palavrão, hein? O professor Xavier vai usar o cérebro, mas o cérebro estava envenenado pela mística lá atrás, lembra? E ainda bem que ele caiu na ponte, pois se tivesse caído alguns centímetros à direita, seria adeus Xavier e a escola ficaria no comando do chifrudino do Ciclope que ninguém respeita. Aliás, 12º desmaio e primeiro ponto para o professor Xavier. Jean Grey conserta o cérebro e vai usar ele. Ela acha a vampira e a Irmandade de Magneto. E ela tá meio tonta com dor, mas não desmaia. Os capangas de Magneto tomaram a ilha da Estátua da Liberdade. E Magneto começa a fazer com o vampiro o que todo um velho faz quando vê um jovem. Começa a contar histórias do passado. A primeira vez que a vi foi em 1949. Os X-Men se planejam e saem pra missão. O que você preferia? Um colã amarelo? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Sim, é isso que eu preferia. O Wolverine com a roupa dos quadrinhos. Até eu com meu cos pobre aqui tô mais parecido em aparência com o Wolverine dos quadrinhos do que o Wolverine do filme. E olha que eu sou marronzinho e buchudinho, mas a câmera não tá mostrando, porque eu fiz questão de esconder. E baixa estima. Ciclope ativa o infravermelho e todo mundo começa a ver como ele. Todo mundo vai começar a ficar enjoado como se estivesse jogando Virtual Boy. Virtual Boy, o videogame do Ciclope. Magneto conhece bem os X-Men e manda Grosso e Mística cuidarem deles. E fica com o Homem das Cavernas como guarda-costas. Se fosse mais esperto, teria recrutado mais gente, mas enfim. E os X-Men também não são geniais, nem fazendo questão de se esconderem. E ainda fazendo barulho com o detector de metais. Se Wolverine não sabe o que é um detector de metais, tinha outros 3 ali pra informarem ele e pedirem pra ele dar uma pulada na muretinha ali. Tem alguém aqui. Jura? Quem? Vocês 4? Onde? Aí! Vocês 4, Wolverine se separa e volta, e tá pronto pra dar um fim no seu rival. Mas aparece outro Wolverine e tira o outro da jogada, e eles acabam se trancando. A propósito, Mística também replica objetos ou poderes mutantes, que nem o Morfo do X-Men 97, que replica as espadas da Psylocke ou a super força do Hulk. Roxo sempre aparecendo nas mídias dos anos 2000 pra poder brilhar, que nem no filme do X-Men e no X-Men Evolution, com a dublagem do Guilherme Briggs. Caramba, eu tomo um banho por mês e nem assim eu tenho privacidade. Já chega! Como pode ser contra mim? Ou você faz a escolha certa, ou eu a farei por você. Como vai ser? Grosso afasta Ciclope, coloca a Tempestade pra longe e com a Jean Grey. Oh, ele quer ser amiguinho. Mentira! Ele joga Gosma Jean Grey. E tem gente que tem fetiche por isso, vai entender. Conselho de amigo, não procure no DeviantArt por isso. Tempestade chama Grosso para o segundo round e ele usa a Tempestade para quebrar as lembrancinhas do museu. E faz a manobrinha do Darth Maul do Star Wars. Ciclope sai de onde estava preso e liberta Jean. E Wolverine continua apanhando pra Mística. E tome mais surra, até nas bolas. Tempestade vem pro terceiro round, como ela não tá afim de pedir música pro Fantástico, ela usa dos ventos para lançar Grosso pra longe. E ele é sagaz e usa a língua de sogra para se segurar. Mas Tempestade tem frases de efeito. Sabe o que acontece com o sapo quando é pego por um raio? O mesmo que acontece a todo o resto. E lá foi ele tomar banho na luz do luar. E viu no que dá com a suor dos outros? Isso é karma por abusar do raio que o Homem das Cavernas levou de Tempestade lá no metrô. Tempestade contra Wolverine. Eu sei, mas tem um problema. Pô, esfaqueou sua própria amiga, velho. Na verdade era a Mística que acaba desmaiando. E 1 ponto pra Mística. Wolverine topa com o Ciclope e Jean Grey. Sou eu. Prof. Você é um idiota. Bom, a Mística poderia ter dito mesmo a eles. Deveriam ter usado a Jean Grey como garantia pra poder checar a mente do outro lá. E os X-Men chegam até a cabeça da Estátua da Liberdade. Mas Wolverine não pode se mexer e todos são presos por Magneto. Tempestade, frite ele. Lance um raio em um imenso condutor de cobre. Pensei que vivesse numa escola. É, tirou legal. E ele tá sem o capacete. Jean Grey poderia controlar ele ou ao menos usar telepatia para libertar os outros. E concordo com o Magneto, parece que eles não moram numa escola. Vixe, o Michel Temer é o mestre de cerimônia. Corram, pegam os seus crucifixos e a água benta. Jean Grey diz que viu o senador Kelly que ele morreu. E Tempestade confirma. E Magneto pergunta se tem certeza do que ela viu era verdade. Sim, tem certeza, o senador Kelly não volta nos outros filmes. Então nesse exato momento o que resta dele tá no carrinho do Mop lá da Mansão Xavier. Wolverine usa as garras e se empala com elas pra acertar as bases que seguravam ele. E ele começa um fight contra o Homem das Cavernas. Wolverine apanha e o Homem das Cavernas joga Wolverine pra fora. E agora vem o momento Deus Ex Machina. Wolverine usa a garra pra dar uma voltinha tosca da coroa da Estátua da Liberdade. É sério mesmo, eu, mesmo criança vendo esse filme, eu tinha vergonha dessa cena. E o Homem das Cavernas joga o Wolverine fora de novo, que agarra a estátua e consegue voltar pra dentro. Ele pega o visor do Ciclope e entrega pra Jean Grey. Ciclope abre os olhos e joga o Homem das Cavernas, que pode ter desmaiado ou só fugido do local. E como não foi mostrado, não pontuou o desmaio.
Wolverine liberta os outros X-Men e alguém tem que parar essa máquina de sexo. E Wolverine vai com os fortes ventos de tempestade e Jean Grey vai estabilizando para que ele não saia voando com os ventos fortes. Wolverine alcança a máquina de sexo, ele vai libertar a vampira. Magneto usa seus poderes para impedi-lo. E já pararam para pensar que Magneto deveria ter quebrado o Wolverine por dentro aí? Eu vou explicar. Nos anos 2000 eu já sabia que as garras de Wolverine eram de osso de verdade. Outra mutação sua além da regeneração. Então, entortando as garras de Wolverine significa que o Magneto tá quebrando ele, não só torcendo o metal das garras dele. E nesse momento aqui, Vampira virou tendência de moda nos anos 2000 em diante. Após o filme, vi muitas garotas fazerem sua pintura de cabelo. Assim como Wolverine, que continua inspirando homens até hoje. A máquina de sexo começa a assustar as pessoas na conferência. E ei, eu tinha uma professora de história que era parecida demais com essa mulher. Ciclope bota a caixola pra funcionar e vê que Magneto tá impedindo que Wolverine destrua a máquina de sexo. E atira em Magneto, que desmaia ele. Segundo desmaio de Magneto, junto com o terceiro desmaio de Vampira e com o quinto desmaio de Wolverine. Mística desmaiada se transforma em um guarda, vai entender, né? E Magneto é preso. Na enfermaria da mansão Xavier acorda. E Jean Grey aproveita que o Wolverine tá dormindo e começa a ficar palpando o homem. Wolverine acorda e pergunta a Jean Grey sobre o estado de Vampira. E Jean diz que ela assumiu a personalidade charmosa de Wolverine. Será que ela virou fumante, ou alcoólatra ou talarica? Xavier dá algumas respostas ao Wolverine. E ele vai fazer as mochilas dele, pois ele não tem mala. Na TV Mística assume a identidade do senador Kelly. Como eu disse, o senador não volta dos outros filmes. O verdadeiro senador. Wolverine vai embora e dá sua dog tag pra Vampira. E toma a moto de Ciclope. Ei, Wolverine, sempre tomando tudo de Ciclope. Na prisão de plástico, Xavier vai jogar xadrez com Magneto. Hobbies de idosos, sabe? Magneto diz que a guerra virá e que vai lutar do jeito que for necessário. E Xavier diz que vai estar lá também. Encerramos. Peraí. Não! Tenho que anunciar os campeões do desmaio do filme. Medalha de bronze para Magneto e Senador Kelly. Medalha de prata para Vampira. E medalha de ouro pro Wolverine. Que é a sua mutação terciária. Ser desmaiado com facilidade. Bom, esse foi o fim desse Eu Vejo com Meus Olhinhos. Eu espero que tenham visto o filme do Deadpool Wolverine. Contem aqui pra mim nos comentários se o filme é bom, se o filme é ruim. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem. Vamos fazer essa comunidade crescer. Vamos fazer darem 300 inscritos. Meu muito obrigado que me acompanhou até aqui. Fica com Deus, tchau e... Ai, a minha garganta vai sofrer amanhã.